Oi. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Soninha. Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem. Então tá bom. Vamos dar início a mais uma live nossa, né, na noite de hoje. Primeiramente, dar boa noite ao pessoal que já nos acompanha aí, né? Dar uma boa noite também e agradecer ao pessoal do Grupo Celca, que sempre mantém esse convite maravilhoso aí com a gente. Agradecer toda a equipe, agradecer a Lisa, agradecer o Giovanni, por essa oportunidade que a gente tem, né, mãezinha, de estar falando um Sim. pouquinho aí da palavra de Cristo aos nossos irmãos, né? Graças a Deus. Boa noite a todos. Agradecendo mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui, né? Esses meninos maravilhosos do céu que aqui nos dá essa oportunidade de trabalhar e não cansa da gente, né? Graças a Deus, né, Gustavo? É isso Assim a mesmo. E gente eu nem continua quero tendo a ficar. oportunidade de evoluir um pouquinho, estudar um pouquinho, né? Então, nós vamos Com fazer a certeza. nossa prece para a gente iniciar, né? Gustavo me deu Vamos, a honra de fazer a vibração para o início dos nossos trabalhos da noite de hoje. Então, eu mesmo. agradeço Obrigado. mais uma vez a vocês pela oportunidade e vamos entrar em comunhão com a providência divina, né? Agradecendo a Jesus, a Deus, a espiritualidade amiga, pelo amparo que nós estamos tendo, com toda certeza, na noite de hoje. Agradecendo aos benfeitores amigos que se fazem presentes, nos auxiliando, nos dando a oportunidade de aprendizado, pedindo a eles que renove as nossas energias, para que nós possamos ter uma noite de paz e de sono reparador. Que possamos entender os ensinamentos da noite de hoje e, principalmente, colocá-los em prática na nossa vida. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus. Que Vamos lá. assim seja. Vamos lá. Bom, primeiramente, mas é uma honra estar ao seu lado mais uma vez, falando de A um honra é minha. tema que acredito que nos toque muito, né? Acredito que toca muito também os nossos irmãos, né, que já estão presentes aí com a gente, que é um dia vamos nos reencontrar. Só queria falar brevemente o porquê desse tema na noite de hoje. Estamos passando por um período delicado, né, um período de transformação, onde todos já têm um pouquinho da noção do quão importante é esse período. Só que, mesmo estando na fase de transformação, acontece vários acontecimentos, principalmente de desencarne de várias pessoas. E com essa, né, pandemia, esses desencarnes já estão chegando um pouco próximos da gente. Né? Já estamos conhecendo ou alguém que desencarnou por esse vírus ou familiar de amigos nossos que desencarnaram com esse vírus. E eu consegui observar uma coisa, mãezinha, que nem todos estão preparados para esses desencarnes, principalmente os desencarnes prematuros, que a gente diz, né? Nem todos estão preparados para esse desencarne, nem todos conseguem entender um pouquinho do que é o desencarne, da forma como é feita o desligamento, e muito menos a possibilidade de que todos nós vamos nos reencontrar um dia. Tanto a gente encarnado recebendo a visita dos nossos entes queridos, como também o nosso reencontro depois do desencarne. Então, eu tive a ideia de trazer esse tema na noite de hoje, e quando eu fui contar para minha mãe que eu estava pensando em fazer esse tema, ela me contou um relato muito bonito de uma experiência que ela teve, que ela acredita, sim, nessa verdadeira experiência, que ela recebeu, né, a visita em sonho, porém muito real, da avó dela, né, minha bisavó. Até gravei um depoimento da minha mãe, vamos passar mais no finalzinho. Falei, não, isso fortaleceu, então, essa ideia de passar um pouquinho sobre esse tema. Um dia vamos nos reencontrar. Que seja um consolo, né? Que seja aí que nos ajude a conformar um pouco mais perante toda essa fase que a gente passa, sem esquecer que a verdadeira vida, ela é do lado
de lá. A gente estamos aqui só de passagem. Quer complementar alguma coisa sobre essa introdução, mas O que você falou é muito importante, porque você disse assim, nem todo mundo está preparado. A grande maioria de não. nós não está preparado, na verdade, para esse momento, né? Nós falamos tanto da doutrina, nós acreditamos na separação momentânea, acreditamos na vida após a morte, sabemos que a verdadeira morada é do outro lado, estamos aqui apenas aprendendo, né? A gente vem para evoluir, depois a gente volta para casa, que é a nossa verdadeira morada. Porém, muitas vezes a gente sofre com tudo isso, a gente não está preparado realmente para essa separação carnal, né? Essa separação física. Então a gente sofre realmente muito com isso ainda. E esse momento, ele é muito especial, né? Ele é muito especial, e se a gente for falar mais para frente a respeito disso, eu quero falar um pouco dessa questão desses desencarnes que estão acontecendo agora e o porquê que eles estão acontecendo agora, né? Eles têm um momento para acontecer e um motivo para acontecer. Então, é bem interessante a gente falar um pouquinho sobre isso, até para confortar o coração de todos que estão perdendo, né, entre aspas, os seus entes queridos neste momento da pandemia, neste momento que o planeta está passando por essa transformação, né? Com certeza, mas é um tema de grande importância, né, para a gente poder refletir um pouquinho a nossa vida neste momento e refletir um pouquinho também a nossa vida espiritual, né, o que vamos encontrar aí posteriormente a essa fase que a gente está passando. Então, eu quero adentrar um pouquinho, primeiramente, no que é o desencarne, né? Podemos ainda ter pessoas que se tentam familiarizar com o desencarne, né, reencarnação, encarnamento, desencarne. Eu mesmo, assim, quando entrei na doutrina espírita, lendo vários livros, eu me deparei com essa palavra de desencarne, encarnado e desencarnado. Eu não tinha nada ainda noção, né, da doutrina espírita, e eu comecei a estudar e quero passar um pouquinho brevemente para frente. Segundo o dicionário, desencarnar é deixar a carne, passar para o mundo espiritual. E morrer é deixar de viver, extinguirem-se as funções vitais, falecer. Sendo assim, existe diferença entre ambos, porque esses são dois processos distintos. A desencarnação ocorre quando o espírito se despende do corpo físico e de suas influências em razão da cessação da vida orgânica deste, conservando o seu perispírito, que é o que toma conta do nosso corpo físico. A morte, então, é apenas a destruição do corpo físico, envoltório, né, que segura por um longo período o nosso perispírito. Para a gente entender um pouquinho do desencarne, vamos falar da encarnação, que Kardec explica muito bem. Quando o espírito deve se encarnar num corpo humano, em vias de formação, um laço fluídico, que não é outra coisa senão uma expansão de seu perispírito. Liga ao germe, que é o embrião que está começando a se formar, para o qual se acha atraído por uma força irresistível desde o momento da concepção. À medida que o germe se desenvolve, o laço se aperta sob a influência do princípio vital material do germe. O perispírito, que possui certas propriedades da matéria, se une molécula a molécula com o corpo que se forma, de onde se pode dizer que o espírito, por intermédio de seu perispírito, toma, de alguma sorte, raiz nesse germe, como uma planta na terra. Quando o germe está inteiramente desenvolvido, a união é completa e, então, ele nasce para a vida exterior. Então, a gente entendendo um pouquinho sobre esse fato, que é a encarnação, a gente consegue entender o que é o desencarne, que é um fator contrário da encarnação. Muito bom explicar essa parte de como forma, né, mãezinha? Essa junção, esse laço, esse cordão fluídico entre perispírito e corpo físico, né? O que faz a gente perceber que todos nós queremos desencarnar, né? Porque o que acontece? Quando acontece o desencarne, como você disse, é quando o espírito
se desprende totalmente do corpo físico, né? Ele cessa a sua atividade vital, né? E aí a gente se desprende e o nosso espírito, ele vai realmente seguir o seu caminho, né? Então, a gente, todo mundo quer desencarnar, a gente não quer apenas falecer, né? Porque falecer é o corpo físico que cessa as suas atividades. Então, ninguém quer ficar preso ao corpo físico, a gente quer desencarnar verdadeiramente, né? Que é o nosso espírito quando ele se desprende totalmente. A importância da gente sempre orar muito, fazer muitas preces e manter um padrão vibratório dentro dos velórios, né? É muito importante, quando a gente está em um velório, a gente se manter em prece, não só pela família do desencarnado, da pessoa que faleceu, mas também para aquele espírito, para que ele encontre a sua verdadeira morada, que é o plano espiritual, né? O espírito se asserenar com mais facilidade e realmente transcender a tudo isso e ir para o plano espiritual com mais facilidade, né? É isso mesmo. É onde que entra uma outra dúvida que eu tinha muito, né? Que é a respeito do tempo de desligamento de cada um. Se tem um tempo específico, se demora, se não demora. Isso depende muito, igual você acabou de dizer, da vibração do local, da vibração dos entes queridos, de como essa pessoa, né, esse espírito que veio a desencarnar, como era o seu pensamento enquanto, né, encarnado, como era a sua ligação material, né, com o plano físico. Então, tudo vai sobre isso, sobre o seu merecimento, tudo vai sobre o seu entendimento, tudo vai sobre a sua vibração e pensamento. Temos desligamentos rápidos, né? Já tivemos aí várias palestras, várias experiências contadas de corpos ao chegarem, né, no velório, já ter ali o seu desligamento completo do perispírito com o seu corpo. E tem casos também que duram dias, semanas, quem sabe até meses, para ter esse desligamento total. Então, após o desligamento, o corpo físico, quando ele não oferece mais aí a possibilidade de permanência, né, que é a vitalidade, ele volta ao mundo espiritual. E na questão 149 do Livro dos Espíritos, tem a seguinte pergunta: em que se torna a alma no instante da morte? Né? Entre aspas, o desencarne. Resposta: volta a ser espírito, quer dizer, retorna ao mundo dos espíritos que deixou momentaneamente. Então, sabemos aí e fortalecemos que o espírito ele é imortal. Né? O nosso espírito vive para sempre e ele leva num período longo de tempo as suas, como é que eu vou dizer, ele leva consigo ainda um pouco da vida, da sua última vida, ele leva um pouco da sua essência, ele leva no seu pensamento, na sua vibração, as experiências vividas, né, na sua última vida, onde que a gente mais para frente vai adentrar aí nos reencontros de entes queridos. Não quer dizer que o perispírito teve o seu desligamento do corpo físico, que ele voltou para a sua morada verdadeira, que é o plano espiritual, que ele vai de imediato esquecer tudo que aconteceu, que ele vai de imediato esquecer as suas experiências e deixar para trás ali tudo que ocorreu na sua última vida. Concorda, mãezinha? Sim, concordo plenamente. Existe uma dúvida, geralmente, as pessoas têm uma dúvida, porque nós, espíritas, nós sempre nos referimos, né, ao espírito. E o espírito, enquanto nós encarnados, ele é alma, né? A denominação é de que, enquanto o espírito está no corpo físico, ele é alma, ele se torna o espírito, ele volta a ser espírito quando nós desencarnamos, né? Porque aí o espírito vai para o plano espiritual. O espírito, enquanto encarnado, é uma alma encarnada, né? E aí, quando você falou da questão do tempo de desligamento, isso é muito importante e justamente... Amor, você está nos assistindo? Traz água para mim, por favor, que eu esqueci de pegar. E quando nós falamos da importância
do espírito se preparar para o desencarne, né? Assim, nós termos a consciência de que em algum momento a gente vai desencarnar, como você disse, a gente vai para o plano espiritual quando nós desencarnamos, levando as características da nossa última encarnação, né? E nós levamos muito das sensações que nós tivemos aqui. Então, assim, o apego, né? Eu ainda costumo brincar muito que eu não sou apegada a coisas, mas eu sou apegada a pessoas, né? Então, eu brinco com os meninos, com os meus amigos, né, Gustavo? Eu falo, gente, vocês rezam bastante para mim quando eu morrer, porque eu quero desencarnar, porque senão eu vou ficar aqui obsediando vocês, né? Então, realmente, a gente leva essas sensações para o plano espiritual da nossa última encarnação, porque tudo que nós vivemos nas outras vidas, nós esquecemos, né? E aí, quando a gente vai, a nossa memória atual, ela está muito forte ainda. Então, a gente se lembra dos nossos entes queridos, por isso que a gente não se desliga dos entes queridos que ficaram aqui na Terra, né? Porque a gente lembra deles, nós temos a memória afetiva, né? Quando nós partimos para o plano espiritual. Obrigada. Isso mesmo. Obrigada. Outra pergunta também, bastante feita, que a gente encontra ela também no Livro dos Espíritos, pergunta, questão 154, bem. A separação da alma e do corpo é dolorosa? A resposta, não. O corpo frequentemente sofre mais durante a vida que no momento da morte. Neste, a alma nada sente. O sofrimento que às vezes se prova no momento da morte são um prazer para o espírito, que vê chegar o fim do seu exílio. Olha só, a gente está tendo uma outra visão do desencarne, uma outra visão, vamos dizer, da morte em si, que é o começo ou a volta daquele espírito para o plano espiritual. Tem uma música bastante conhecida que fala: eu não pedi para nascer, pedimos, imploramos para nascer, porém, quando chegamos no momento do nosso desencarne, no momento da volta para o plano espiritual, e quando seja essa volta, a volta, como que se dizemos muito, no nosso horário certo, no nosso calendário, no nosso compromisso certo, é um sinal de vitória, né? A gente conseguiu ali cumprir os nossos objetivos, resgatar as nossas dívidas ou adquirir mais dívidas, porque não, né? Somos espíritos ainda em evolução, mas comemoramos sim a nossa volta ao plano espiritual. Porém, tem, né, que é o nosso tema de hoje, o desencarne de entes queridos. Da mesma forma que sentimos aqui no plano físico a ida dos nossos entes queridos ao plano espiritual, eles também sentem um pouco essa dificuldade em já não estar fisicamente presente com a gente. Mas, note que vamos adentrar depois de toda a vibração de pensamento, de toda a vibração em sintonia e fortalecer sempre aquela frase: nunca estamos sozinhos. Então, o desencarne, a volta para o plano espiritual, ela é uma fase tão simples, vamos dizer assim, mas tem uma palavrinha que acaba com que derruba um pouco a gente, que é a saudade. Não aquela saudade do momento do desencarne. Não temos saudade ainda naquele momento. Mas já começamos a sofrer com ela, porque a gente já tem em mente que nunca mais vamos ver fisicamente aquela pessoa. Então, a saudade, ela já começa a apertar o coração no momento que você recebe uma notícia do desencarne de um ente querido. Mas olha só a visão que a gente está podendo ter no dia de hoje. O espírito que veio pegar o fim de seu exílio, ele sente um prazer em voltar ao plano espiritual, sabendo aí que ele pôde completar o seu calendário, né, o seu compromisso, né, reencarnatório aqui no planeta físico, né, mãezinha? Sim. Falando desse momento que nós estamos vivendo, né, e sabendo que nada acontece ao acaso, o Gustavo falou, e eu achei tão bonita a fala do Gustavo, né, quando ele diz que o espírito que cumpre a sua missão, né, para ele é uma alegria quando ele parte para o plano espiritual, sabendo, né, que ele cumpriu a missão dele e que é o momento mesmo dele ir, né?
Isso é muito bonito. E acontece que nesse momento que nós estamos vivendo, nós todos pedimos para estar aqui neste momento que nós estamos vivendo. Nós escolhemos estar aqui neste momento, somos privilegiados. Quando eu falo isso, muita gente fala, a Sônia é louca, né? Mas é verdade, nós estamos vivendo um momento muito especial do planeta, e esse momento que nós estamos vivendo, nós escolhemos estar aqui para auxiliar nesse processo todo que está acontecendo. E aí eu vou um pouquinho mais além, em uma mensagem que nós recebemos, né, do plano espiritual, nos orientando em relação ao que está acontecendo, que diz assim, ó, todos que estão desencarnando tinham que morrer neste exato momento. Muitos destes já estão sendo convocados no plano astral para ajudarem no trabalho dessa guerra de luz e trevas. Então, olha que lindo, né? Que é o nosso compromisso, que lindo é o nosso planejamento reencarnatório e que linda é a nossa missão aqui na Terra, né? Nós estamos aqui vivendo esse momento importante e os nossos entes queridos que estão partindo, eles também escolheram partir para auxiliar do plano espiritual em tudo que está acontecendo, para auxiliar, para ajudar a resolver todo esse processo, todas essas que para nós ainda são dificuldades, né? Ajudar a gente a passar por essas dificuldades. Olha que grandeza espiritual que esses nossos entes queridos têm, né? Então, nós temos muito a que agradecer, né, Gustavo? Com toda certeza. Então, estamos falando não somente da importância da reencarnação, como também da importância do desencarne no seu momento certo, no seu devido momento. Vamos ter uma certeza mais ainda dessa afirmação, que assim como reencarnar, a gente tem auxílio de equipes espirituais na nossa reencarnação, no nosso plano reencarnatório, temos também o auxílio dessas equipes espirituais também no processo do desencarne. Desde semanas antes do desencarne, equipes espirituais já visitam, né, a morada física daquele espírito, já vai começando levemente o desligamento do cordão fluídico entre o perispírito daquele ser, que se dá também o desencarne, tem ali uma visita frequente das equipes espirituais, e no momento do desencarne não é diferente. Tem o seu desligamento pelas equipes espirituais, assim como teve o ligamento na reencarnação daquele ser. Então, somos amparados para reencarnar, somos amparados durante a nossa vida física e somos também, sem dúvida nenhuma, amparados no nosso desencarne. Porém, podemos citar aí um exemplo muito conhecido, que é de André Luiz. André Luiz, como podemos acompanhar no filme Nosso Lar, ele acabou que ele adiantou um pouco o seu desencarne. Então, pós-desencarne de André Luiz, ele passou 8 anos no umbral, logo após que ele conseguiu ter a sua cura, né, que ele conseguiu ser resgatado pelo plano espiritual e foi passar ali a sua vida espiritual na colônia Nosso Lar. Então, temos aí um exemplo de, mesmo pós-desencarne, você continua a quitar os seus débitos. Débitos esses que André Luiz constituiu na sua vida, na sua última vida física. Então, é onde que voltamos naquele tema. Do tempo de desligamento, para onde vamos pós-desencarne, se já encontraremos de imediato os nossos entes queridos ou não, tudo depende da sua vibração, tudo depende do seu pensamento, e tudo depende das suas atitudes, né, quanto vivo, né, quanto fisicamente encarnado na sua última experiência física, né, Maisinha? É muito interessante Sim. Isso, né? É muito interessante e é muito bonito tudo isso, né? A gente percebe, como você disse lá no início, que nós nunca estamos sozinhos mesmo, nós nunca estamos desamparados, né? É muito importante a gente reforçar isso sempre para as pessoas, que nós nunca estamos sós, que os nossos entes queridos nunca estão só, né? Como você disse, nós temos o amparo início, meio e fim, né? De um processo.
Então, é muito importante a gente perceber. Tem uma mensagem muito bonita, que eu não sei ela toda, que ela fala de chegadas e partidas, né? Ela compara a nossa vida a um veleiro. E aí eles dizem que o veleiro, quando ele está em uma margem do mar, do oceano, ele é visto de um tamanho. E aí, conforme ele vai se afastando da margem, quem está nessa margem tem a sensação de pensar que ele desapareceu. No entanto, ele não desaparece. Ele vai ser visto em uma outra margem por outras pessoas, né? E aí, essa mensagem, ela faz essa reflexão do nosso processo, tanto da nossa reencarnação e depois do nosso desencarne. E aí diz, né? Ele desapareceu? Não, com certeza não. Enquanto nós estamos daqui nos despedindo, tem outros do outro lado nos aplaudindo. Quando dizem, lá se vai o veleiro, do outro lado tem alguém dizendo, lá vem o veleiro. E é o que você disse em relação aos nossos entes queridos que nos precederam na partida, né? Então, assim, nós estamos aqui hoje, muitas vezes nos despedindo de alguém muito querido, porém, do outro lado, tem pessoas muito queridas também recebendo esse ente querido de volta, né? Então é muito bom, e isso é muito consolador. Nós sabemos que nós temos esse amparo o tempo todo. E é interessante porque quantos de nós que fica com um ente querido acamado por um certo tempo, que não se lembra de ouvir um ente querido dizer assim, eu sonhei com a sua avó. Ou então, o fulano esteve aqui me visitando. E aí você para pensar, o fulano já morreu, né? Já desencarnou. Porque é o que você disse, eles já estão preparando esse desencarne, eles já estão auxiliando nesse processo, né, de cessar os cordões fluídicos, né? Eles estão ali para ajudar nesse desligamento. Então, é tudo muito bem feito, é tudo muito bem preparado. A espiritualidade é muito sábia, né, Gustavo? Com certeza. Então, adentrando mais profundamente no desencarne de entes queridos, uma pergunta que todos fazem, inclusive eu indaguei há quase 3 anos atrás, quando eu tive o desencarne do meu pai, se o Espiritismo muito nos ensina sobre essa fase momentânea, né, de encarnação no mundo físico, e que tudo nessa vida é passageiro, que um dia voltaremos para a nossa verdadeira morada, por que choramos tanto? Por que sofremos tanto perante ao desencarne de um ente querido? Eu me indaguei, né? Eu fiz essa pergunta. Falei, por que eu estou sofrendo tanto? Por que que eu não estou conseguindo, assim, de imediatamente aceitar, né? É o que a gente acaba acontecendo com a gente no momento. O nosso lado espírita, ele tem um pouco, assim, esse enfraquejamento na hora que você tem a notícia desse desencarne. Não podemos ter uma resposta tão única para essa pergunta. Por que choramos se temos todo o entendimento espírita sobre o desencarne e a volta ao plano espiritual? Porém, uma resposta razoável, a gente podemos dar, igual eu disse momentos antes, que é a saudade. Não a saudade daquele momento. Você ainda não teve tempo de sentir saudade. Mas você já começa a imaginar, assim, nunca mais vou ver essa pessoa. Então, o sentimento de saudade já começa a aflorar dentro de você, causando, sim, naquele momento, um sofrimento, até você, como se diz, cair a ficha, entender que você está dentro de um ciclo, né, que é nascer, evoluir, desencarnar, voltar para o plano espiritual, mas naquele momento você não consegue, na verdade, ter esse entendimento. Né? Imediatamente você não consegue. Então, acredito que a maior razão desse sofrimento, mesmo tendo o entendimento, é a saudade. O choro, né, que muitas vezes desce dos nossos olhos, deve retratar aí a saudade imposta pela distância física. Mas acabou de desencarnar, não tive tempo de sentir saudade. Por que estou sofrendo? O seu subconsciente, ele já te joga lá para frente. Ele já te joga pensando você voltando para casa e não ver aquele ente querido, você saindo para trabalhar, não falando bom dia para aquele ente querido, você chegando em casa, não recebendo uma pergunta de como foi o seu dia daquele ente querido. Então, automaticamente, você se joga futuramente e a palavra saudade ela já começa a machucar
um pouquinho mais, mesmo que, como é que se diz? Muitos falam, vamos falar em português, não esfriou nem o corpo, e você já está com saudade, sim, porque o seu pensamento ele já te joga para frente. Somos espíritos em evolução, somos espíritos encarnados, temos aqui com a gente a nossa matéria, e a matéria, nesse momento, de imediato, após o desencarne, ela queira assim, queira não, ela fala um pouquinho mais alto. Porém, vem aí o Espiritismo, o Evangelho, o Livro dos Espíritos, você encontra palavras confortadoras perante esse sofrimento. O que é o desencarne, o quão importante o desencarne é para a evolução do espírito, né, mãezinha? Sim. É natural, né? Esse sofrimento, essa dor, né? Ela é natural porque nós somos imperfeitos, somos espíritos encarnados buscando evolução, mas ainda somos materialistas, né? A gente sente falta desse contato físico, realmente, isso é natural. Porém, é o que nós falamos, a doutrina espírita, ela é muito consoladora, né? Ela nos dá todas as respostas que nós precisamos e nos prova, por A mais B, nos prova com muita certeza, com muita propriedade, né? Que essa separação ela é só visual, né? Eu saio do campo de visão do meu ente querido, mas eu não me separo, né? Essa separação ela não existe, porque nós estamos ligados pelos pensamentos, estamos ligados pelas nossas emoções, né? E através das nossas preces, nós nunca nos desligamos das pessoas que nós amamos verdadeiramente, né? Esse contato, ele existe permanentemente. É a mesma coisa de você pensar em alguém que vai viajar e vai ficar muitos anos no exterior, né? Você não está vendo, mas você sabe que a pessoa existe. Ela continua existindo. E sabe que você pode encontrar ela um dia, né? Sim, e isso vai acontecer com todos nós, né? Hoje nós estamos no plano carnal e os entes queridos que já foram estão no plano espiritual, mas em algum momento nós vamos nos reencontrar. E essa ligação, ela continua existindo, independente dessa distância, né? Que para nós, aos nossos olhos, ainda é muito grande, né? Aos olhos físicos é uma distância muito grande, né? Mas continuamos ligados pelo pensamento, pelo coração, pelo sentimento, né? Você quer falar mais alguma coisa ou eu posso ler a mensagem que eu trouxe? Então, só terminando, a gente tem que tomar um cuidado muito sério a respeito desse período de desencarne para a gente que fica. Igual dissemos, é natural a gente enfraquecer um pouquinho nesse momento, porém, eu peguei esse trechinho do Livro dos Espíritos que fala, olha só, esclarece também, à luz do Espiritismo, que as dores inconsoláveis dos que ficam na Terra afetam os espíritos que partiram. Então, o melhor que podemos fazer por quem amamos é desejar com todo o coração que os que partiram possam ser felizes em sua nova etapa da vida, ao mesmo tempo em que devemos buscar o equilíbrio das nossas emoções, confiantes que, em breve, aqueles que se amam verdadeiramente se reencontrarão novamente. Então, não é um adeus. Vai com Deus e até logo. Né? A gente tem que conseguir pensar assim, vá com Deus, meu filho, né? E até logo, até breve, nos reencontraremos novamente. Então, a mensagem que você vai ler agora, ela fala muito disso, né? Que essa morte daqui não existe, né? Essa morte da nossa cabeça não existe. Não, ela não existe. Ela não existe e Santo Agostinho vem nos dizer isso nessa mensagem que eu trouxe para a nossa reflexão na noite de hoje, né? Quando o Gustavo disse da importância dessa questão do Livro dos Espíritos, que fala da importância das nossas vibrações, é um cuidado muito grande que nós precisamos ter, né? Por quê? Porque como nós dissemos que nós não nos desligamos completamente deles, eles no plano espiritual, eles não nos esquecem também. Então, eles também continuam ligados a nós, né? E os nossos sentimentos, as nossas energias, em um
um grau menor, mas eles ainda sentem. Então, saudade, sim, vontade de reencontrar também, mas desespero não, porque o desespero prejudica muito, tanto a nós e a evolução do nosso irmão que partiu do espírito, que está em outra dimensão, né? Então, é importante que a gente mantenha a nossa serenidade, apesar da saudade, apesar da falta que sentimos, mas sem desespero, sem ficar clamando, perguntando por que foi. Porque era o momento de ir. Tudo acontece porque tem que acontecer. Em algum momento nós também iremos. Né? Nada acontece ao acaso. E este momento nos mostra isso com muita clareza, né? Não é ao acaso. Nossos irmãos que estão indo é por necessidade mesmo, né? Então, que a gente tenha um pouco de serenidade no nosso sofrimento, que é inevitável, né? Que a gente sofra, mas que a gente sofra de uma maneira mais tranquila, mais serena, e sofra o mínimo possível, porque a saudade, em algum momento, ela vai passar, porque a gente vai se reencontrar. E aí eu vou ler a mensagem de Santo Agostinho, que eu acho belíssima, né? E ela diz assim, ó: a morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas. Eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste. Continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim, rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou de tristeza. A vida significa tudo o que ela sempre significou. O fio não foi cortado. Olha o que nós falamos, né? Da importância da gente se manter sereno, porque nós continuamos ligados a eles, né? Por que eu estaria fora de seus pensamentos agora que estou apenas fora de suas vistas? Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua, linda e bela como ela sempre foi. Ela sempre foi e ela sempre será, né? Sempre será. Ele, Santo Agostinho, nessa mensagem, ele diz para nós o que os nossos entes queridos que partiram querem nos dizer, né? Que a gente não se desespere, que a gente continue lembrando deles com muito carinho, com muita saudade, né? Lembrando das coisas alegres que fazia a gente rir junto, lembrando das ranzinzices, né, dos nossos mais antigos, dos nossos mais velhos que partiram, né? Ah, tinha mania de fazer isso, de fazer aquilo, mas são coisas gostosas, e a saudade só existe porque nós tivemos momentos felizes com essas pessoas, porque a gente só sente saudade do que é bom, né? Então, que a gente continue vivendo aqui, com toda a serenidade, com todo o amor possível, até o momento que a gente vai se encontrar com eles novamente, né, Gustavo? Com certeza. E eu queria aproveitar o momento, dedicar essa mensagem. Tive alguns pedidos de preces, né, para pessoas desencarnadas, e oferecer essa mensagem, mãezinha, a toda a família do Edmilson de Oliveira Cruz, que hoje faz 3 meses do seu desencarne, para o Severino de Oliveira Cruz, que dia 10 agora faz 1 mês do seu desencarne. Então, queria pedir a proteção divina para esses nossos irmãos recentes encarnados, que eles possam conseguir aí todo o amparo, todo o alívio para o seu espírito perante aí as equipes espirituais, e dedicar essa mensagem aos familiares desses nossos irmãos que estão nos assistindo na noite de hoje, que essa mensagem possa se tornar um acalento, né? Possa se tornar aí um alívio, né, desses recentes encarnados, para a gente continuar aí, seguir a nossa vida no plano físico. E continuar, então, Maisinha, visita de entes queridos enquanto estamos encarnados. Existe? Existe.
Voltando Existe. naquele termo, nunca estamos sozinhos. Né? Às vezes Não. sentimos a presença deles, lembramos de alguma coisa que leva naquele exato momento a eles, do nada a gente lembra, do nada a gente sente, a gente até se diz, nossa, senti um perfume tão parecido com o que o fulano usava, nossa, eu escutei uma música e ela não tem nada a ver com aquele ente querido, mas me levou até a ele. Então, após um período de recuperação pós-desencarne, de acordo com o merecimento e o entendimento de cada espírito desencarnado, ele tem sim a autorização de nos visitar. Ele tem sim autorização de se fazer presente, não mais fisicamente, mas sim em espírito, nos visitar enquanto nós estamos encarnados. Seja em sonho, seja acordado, seja com os olhos abertos, seja em sentimento, sentir aquela pessoa, lembrei daquela pessoa. Tudo isso fortalece ainda mais o cordão fluídico entre o corpo e o espírito, ele foi rompido. Porém, a ligação fluídica entre espíritos que se amam, não. Esse dura para todo o sempre. E eu queria passar um depoimento agora que eu gravei da minha mãe, que foi Antes, muito importante para mim, porque... Pode falar, mas... antes de você passar o depoimento, tem outras duas formas muito importantes de reencontro, né? Que é através da psicofonia e da psicografia, né? Às vezes você está em uma reunião mediúnica e você está precisando de ouvir uma palavra amiga. Às vezes o seu ente querido ainda não tem condição de conversar com você, mas outro espírito que já está em condição, ele vem te trazer um recado para que você se serene mais, né? Ou através da psicografia, o seu ente querido vem trazer uma cartinha consoladora para você, ou outra pessoa pode trazer uma cartinha consoladora para você, com informações, como se fosse aquele ente querido seu descrevendo, para te ajudar também neste momento que você está sentindo uma dor que às vezes você acha que não tem consolo, né? Então, nós não estamos distantes deles, sabemos disso, eles vêm nos consolar muitas vezes, como nós também consolamos eles do outro lado com as nossas preces e a nossa gratidão pelos momentos vividos aqui, né? E o Gu vai agora falar do depoimento da mãe dele, que é belíssimo também, né? Que eu já tenho assim mais ou menos noção do que é, né? Para a gente encerrar o nosso bate-papo da noite de hoje. É isso mesmo. E sempre ter a certeza que tem várias formas de reencontros, nunca estamos sozinhos, e mesmo que não percebemos a todo momento, estamos sempre bem amparados por esses amigos espirituais, e quem sabe não, pelos nossos entes queridos, que já alcançam aí uma certa evolução, e podem particularmente nos ajudar aí no nosso dia a dia. Então, eu vou passar o depoimento que eu achei legal em gravar pela emoção que minha mãe me passou no contar, e foi no mesmo dia que ela me contou, foi o dia que eu estava pensando em trazer esse tema para a noite de hoje. Então, deixa eu colocar aqui. A minha avó materna, uma pessoa muito querida, muito religiosa, muito amada por todos, não tinha maldade, não magoava ninguém, não maltratava ninguém, apesar da vida, né, que ela levava, as dificuldades que ela tinha, nunca tinha tristeza, sempre brincando com a gente, sempre alegre com todo mundo. Eu tinha uma ligação muito boa com ela, gosto muito dela, gostava demais dela. Sempre sentava perto dela, deitava no colo dela, pedia um carinho para ela. E sempre pedia para ela que quando ela morresse, quando ela desencarnasse, ela podia vir me falar como que era, se ela estava feliz, se não estava. E assim, foi uma pessoa muito, muito, muito amorosa com todo mundo, muito querida por todos. Mas quando foi um dia, apareceu um câncer nela na perna, um carocinho de nada, né?
e só cuidando, quando foi dar, por si era um câncer, né, na perna. Aí ela começou a ir para Barretos, fazendo tratamento, fazendo a quimioterapia, só que a idade dela já era bem avançada, 83 anos já, acho que 83. Ficou difícil dela estar indo para Barretos. Foi quando o médico falou que o câncer dela já tinha tomado conta, né, do corpo já, que não havia nada a fazer, não precisava levar ela para fazer a quimio em Barretos. Ela podia tomar a quimioterapia em casa. Foi quando a minha tia que cuidou dela, né, arrumou uma casinha aqui na nossa cidade, que ela é de Buritizal, para a gente ajudar a tomar conta dela. Aí ela começou já a ficar muito debilitada, muito fraquinha, e deitada na cama ali, a gente vendo ela muito miudinha, muito fraquinha. A gente via que ela estava sentindo dor, que ela estava sofrendo, mas sempre ali quietinha, não falava nada, não reclamava. E a gente sempre falava para ela: vovó, a senhora está sentindo dor? Ela falava assim: ah, minha filha, eu tô, mas eu não vou reclamar, que Jesus sofreu tanto na cruz e não reclamou, por que eu vou reclamar? Aquilo cortava, né, o coração da gente. E sempre a gente junto com ela, dando carinho, tudo, até que um dia ela foi para o hospital e foi para a UTI, né? Ficou poucos dias na UTI e logo ela veio a falecer. A nossa tristeza, né? Mas Deus sabe o que faz. Pelo que ela estava sofrendo, por ela ser uma pessoa, sempre foi uma pessoa tão boa, não merecia ficar sofrendo, não. Aí a gente conformou tudo, né? Lidou com essa perda dela. Agora, depois de 14 anos que ela faleceu, eu tive o privilégio de ver ela, de sentir ela. Eu estava uma noite, né, dormindo, eu senti que ela estava, eu vi ela do lado da minha cama, tudo branquinho, uma luz branca, né, não via o corpo, só via mais o rosto dela, sorrindo para mim, sorrindo muito para mim. Eu senti meu espírito saindo, ou eu levantei da cama, não sei, e abracei ela, abracei que eu senti o abraço dela. E eu falava: nossa, que abraço mais gostoso, vovó, que alegria, que saudade que eu tô da senhora. Aí, de repente, do nada, eu já passei para outro sonho e acordei. Mas acordei com a sensação daquele abraço. Que ela me abraçou mesmo, eu senti o abraço dela, eu senti ela, não o corpo dela, mas eu senti o abraço dela e era ela sim. Então, foi aí que a hora que eu abracei ela, que eu senti que eu estava abraçando ela, com aquela alegria de saber que eu estava abraçando a minha avó, eu já passei logo para outro sonho, que não tinha nada a ver com aquilo que eu estava sentindo, com aquilo que eu tinha passado. Foi que eu acordei também e vi que tinha acontecido algo muito bonito, que eu sempre tive vontade que acontecesse, que era ver a minha avó, abraçar ela, mas nunca tinha assim aquela fé, nunca acreditei em vida após a morte, né? Então, a partir desse momento, eu acreditei que tem sim, que existe sim, porque só daquela sensação de ter visto ela, nunca tinha vivido por coisa parecida assim, eu acreditei que tem sim, que a pessoa pode vir sim, ver a gente e abraçar a gente. E eu fiquei muito feliz mesmo, porque eu amo demais, demais a minha vozinha. Para mim, ela foi tudo na minha vida, tudo. Que lindo, Gu! Lindo, quantos né? relatos parecidos com esse não deve ter por aí, né, mãezinha? Quantos Sim, alívios, sim. quantas visitas a espiritualidade não proporcionou a nós, encarnados aqui, para a gente poder ter um pouquinho mais de fé, né, sem sombra de dúvida, coragem
e forças, né, para a gente seguir. Eles já cumpriram o seu plano reencarnatório e estamos aqui ainda cumprindo o nosso. E visitas igual essas, né, acredito que nos deixam muito mais fortes, para a gente também cumprir o nosso plano reencarnatório. Com certeza. E eu achei bonito quando a sua mãe disse, né, eu a amo, porque assim, às vezes a gente tem o hábito de falar errado, na minha opinião, quando a gente diz, fulano era, eu amava. Não, né? Se nós temos a certeza de que a morte não existe, eles só passaram para o outro lado do caminho, eles são, né? Então nós os amamos, eles continuam sendo as mesmas pessoas com quem a gente conviveu, né? Então, assim, é tudo no presente, né? Não tem nada no passado, é tudo no presente, é agora. Eu amo, eu sinto saudade. É uma pessoa porque o espírito continua sendo o mesmo espírito, né? Isso é muito bonito e é muito gratificante para nós espíritas. Eu acho que é consolador demais, né, Gustavo? E eu agradeço muito, muito mesmo toda a espiritualidade por essas oportunidades que a gente tem, né, de conversar um pouco sobre esse tema. Espero que conseguimos aí alcançar, nem se for um coraçãozinho, né, que possa ter melhorado um pouco mais essa saudade, ter melhorado um pouco mais essa angústia, né, já é um agradecimento muito grande que eu tenho com toda a espiritualidade. Sim, com certeza. E agradeço muito você também, mãezinha, por estar presente ao meu lado nesses momentos, por estar presente nessas lives, né? Eu sempre volto a pedir muito, muito que Deus te abençoe, que Deus sempre te proporcione força, sempre te proporciona coragem para a gente conseguir avançar no nosso plano físico. E separamos uma musiquinha, né, mãezinha, para terminar a nossa live. Você quer falar um pouquinho sobre ela? Linda, para a gente encerrar. Gustavo vai pôr para a gente. Então, você quer voltar depois do vídeo ou já encerramos aqui e terminamos com o vídeo? Não, vamos voltar para falar boa noite, né? Ou não? Já então, vamos falar boa noite. Vamos voltar para falar boa noite. A gente volta. Quem sabe tem algum comentário aí sobre o vídeo. Isso, vê aí. Colocar aqui. Aí a gente já reflete um pouquinho também em cima desse vídeo. Isso. Essa é uma canção de amor. Veja onde está o seu coração. Coloque-o na palma da mão. É preciso ofertar o amor mais sincero, o sorriso mais puro e o olhar mais fraterno. O mundo precisa saber a verdade. Passado não volta, futuro não temos e o hoje não acabou. Por isso ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos pra respirar. Vale mais, ouça mais, vale a pena lembrar que a vida é curta demais.
precisa saber a verdade. Passado não volta, futuro não temos, e hoje não acabou. Por isso ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos pra respirar. Vale mais, ouça mais, vale a pena lembrar que a vida é curta sabemos quanto tempo temos pra respirar. Vale mais, ouça mais, vale a pena lembrar que a vida é curta demais. Essa é uma canção de amor. Que música linda, né? Essa música é maravilhosa. E ela vem só para fechar mesmo, né? Dizendo que sabemos que teremos outras oportunidades, que a vida continua, né? Mas que a gente aproveite o tempo que a gente tem aqui para viver com qualidade, né? Amar o tanto que a gente puder amar, abraçar quando for possível, que a gente possa abraçar bastante, né? E dizer que ama verdadeiramente as pessoas, aproveitar o máximo que a gente puder, né? Porque realmente teremos novas vidas, novas oportunidades, mas essa é única, né, Gon? E por mais que sabemos que vamos nos reencontrar um dia, não deixe para depois, né? Fale o que tem para falar agora, abraça o que tem para abraçar agora, viva os momentos que tem para viver agora. Quando nos reencontrarmos depois, mate somente a saudade, mas não deixe para depois o que você pode falar hoje. Não deixe para depois o que você pode fazer hoje. Não sabemos dos nossos planos, não sabemos dos planos de Deus, não sabemos do quão difícil vai ser os nossos dias, não sabemos do que vamos passar. Hoje estamos aqui, daqui a pouco não sabemos. Hoje os nossos entes queridos estão aqui, amanhã não sabemos. Então, não deixe para depois a palavra de amor que você pode falar hoje. E é com essas palavras que eu agradeço a todos os presentes na noite, a todos esse pessoal que sempre nos acompanha, sempre manda mensagem, e deixar aí um recadinho de Deus para todos nós. Nunca estamos sozinhos e assim vamos vencer cada dia da nossa evolução espiritual, né, mãezinha? Sim, com certeza. Quero agradecer também a vocês todos pela oportunidade mais uma vez. Gu, obrigada pela companhia, pelo convite. Eu me sinto sempre muito honrada. Agradecer aos nossos irmãos que estão assistindo conosco. Estou vendo aí alguns queridos, Marilda de Aramina, muito querida, Ronaldo de Quatá, tantos amigos queridos que estão com a gente, né? E eu agradeço imensamente a vocês pela oportunidade, pela companhia. Sandrinha, querida, Sandrinha, uma grande amiga minha aqui de Jeriquara, vibrei pela sua família, viu, Sandrinha? Sandrinha, que teve uma sobrinha que desencarnou ontem, e vibrei também pelo nosso querido Ocimar Zanchieta, de Aramina também, que desencarnou há alguns dias. E por todos os nossos irmãos, né, que estão fazendo a passagem, sabemos que todos nós faremos. E eu quero deixar só mais uma falinha. Sabemos de duas coisas.
nascemos e morremos. A nossa lápide tem sempre duas datas, a data que nós chegamos e a data que nós partimos. Agora, o que nós fazemos entre essas duas datas, aí é por nossa conta. Então, que a gente sempre faça o melhor, que a gente procure deixar aqui no coração das pessoas as melhores lembranças, né? Para que quando a gente chegar do outro lado, os nossos entes queridos que estão lá nos esperando, possam comemorar com a gente, porque nós fizemos o melhor. Gratidão a todos vocês pela oportunidade, que Jesus nos abençoe e nos proteja, que nós possamos ter uma noite de paz e de sono reparador. Grande beijo a todos. Fiquem com Deus. Assim seja. Gratidão. Mãezinha, gratidão por tudo. Gratidão, meu que o querido. Mestre Jesus possa nos abençoar hoje, agora e sempre, que assim seja. Assim seja. Assim seja, com uma mãozinha só. Eu completo aqui. Fiquem com Deus.